Olá, povo santo, olá, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Pastor Elias Santos com a oração da tarde. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar porque os dias são maus. Há uma luta travada. Há uma luta travada no mundo espiritual, das forças satânicas, da força do mal contra as forças do bem. Querem nos calar, querem nos amordaçar, querem calar a igreja de Cristo. A igreja, quando fala, não é as paredes. A igreja também não é aqueles do movimento Não, é aqueles que têm intimidade com Deus. Esses são verdadeiramente a igreja de Cristo, que não se vende, não se corrompe. Esses são os verdadeiros escolhidos que não estão buscando fama, não estão buscando aplausos, estão buscando simplesmente agradar o Senhor. Como o primeiro mártir da igreja primitiva, Estevão, morreu apedrejado em praça pública, mas não mudou a sua mensagem, não se vendeu, não se corrompeu. Então vamos orar, amém? Quem é sujo se suje mais, quem é limpo se limpe mais, amém? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Antes de orar, eu quero trazer uma mensagem, uma reflexão. Afinal de contas, o canal é Gabinete de Cura, Libertação e Salvação. Amém? Porque é onde o Espírito de Deus está, a cura, a libertação e a salvação. Amém? Aí você diz assim, pastor, o que é que eu faço para tomar posse das orações, para estar incluso nas orações? Tem um nomezinho aí, se inscreva, aí você escreve aí, coloca seus comentários, coloca qual parte do mundo você nos assiste, nos acompanha, amém? Você quer se tornar um inscrito, um mantenedor desta obra, um patrocinador desta obra, um semeador, amém? Porque a nossa obra, a obra de Cristo não depende de governo, depende dos santos, dos filhos de Deus, amém? Então, pastor, eu quero ser um semeador. Aí você está aí, se inscreve. Eu quero concordar. Se dois concordar na terra, está concordado no céu. Se dois ligar na terra, então o teu joinha é o teu amém, amém? Então, eu quero trazer uma mensagem hoje. Já estou aqui com meu copo com água. No finalzinho a gente vai tomar, vai orar e vai beber 7 goles como de costume. Eu quero trazer uma mensagem antes de orar, que se encontra em 1 João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, e o versículo 14 em diante, que diz assim: E esta é a confiança que temos nele. Esta é a confiança que temos nele. Nele quem? Em Jesus Cristo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, não é segundo a vontade do homem, não é a segunda vontade de A, B, C, é segundo a vontade de Deus. Amém? Ele nos atende, ele nos ouve. 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Estou meio corize, mudou o tempo aqui na cidade da Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Mudou o tempo de repente, né? Aí a gente sente logo, né? O organismo já sente. Então, amados, sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Aí você diz assim, tudo que pedimos, eu vou pedir
a mulher do outro, vou pedir o carro do outro, a casa do outro, não. Quem faz esse tipo de oração não tem nada a ver com Deus, né? Porque quando diz aqui, quando a Bíblia fala aqui, fala para os seus filhos, que, né? Aqui não fala para bode, aqui fala para ovelha, né? Porque ovelha não vai pedir isso, né? Aqui fala para ovelha, não fala para bode. O bode, filho das trevas, é que quer o que é do outro, né? Os filhos das trevas é que usa inveja, oração contrária, que é macumbaria. Os filhos das trevas é que usa inveja, usa ódio, essas coisas. Os filhos de Deus, ele já foi liberto dessas coisas. E se não foi, está tentando se libertar. Para isso tem um canal, Gabinete de Cura e Libertação e Salvação. Aí diz, sabemos que nos ouve quem? Os filhos. E que tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Tudo que fizermos, alcançamos. Tudo que pedimos, ele alcançamos. Agora não é no nosso tempo, é no tempo dele. A vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Aí versículo 16 diz assim, se alguém vir seu irmão cometer pecado, se alguém vir seu irmão cometendo pecado, que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àquele que não pecare para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Pecado para a morte, e para esse não digo que ore. Então, tem pecado para a morte? Tem. Qual é o pecado para a morte? Mas a gente está vendo muitos aí. Aí muitas vezes a pessoa não entende. Não é a morte física, porque todos vão morrer. É a morte espiritual. Por exemplo, uma pessoa apoiar o ladrão. A pessoa não rouba, mas está apoiando o ladrão. Não é? Então isso aí é um pecado para a morte. Uma pessoa dessa está morto espiritual. Apoiar uma pessoa que é a favor do aborto, da liberação das drogas. Apoiar uma pessoa que é a favor de torturar, matar um inocente. Isso é pecado para a morte. Essa pessoa está morto espiritualmente. Amém? Tem que entender a palavra. Quando fala pecado para a morte, é morte espiritual. Essa pessoa está morto. Ele pode estar na congregação, ele pode cantar, ele pode pular, ele pode dizer que é crente. Crente até o diabo é, né? Agora, crente em Jesus, eu sou crente em Jesus Cristo. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Porque crente, a palavra crente é a palavra crer. Uns crê em ídolo, outros crê na vaca, outros crê no cavalo, outros crê em si próprio. Então, crente é crer. Agora, crente em Jesus Cristo, você é crente? Sou. Crente em quê? Eu creio numa burra, num cavalo, eu creio numa imagem, eu creio num pedaço de madeira esculpida, eu creio num pedaço de gesso. Aí sim, você é crente nos ídolos, né? Nós somos crentes em Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Né? Então, e se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pecado que não é para a morte é o quê? Perdão. Como eu falei, estou com a garganta um pouco inflamada, mudou o tempo aqui. Pecado que não é para a morte, é aquela pessoa que pode cometer alguma coisa, mas se arrepende. Ele pode cair, mas ele se arrepende. Ele não é das trevas, ele é da luz. Ele está no mundo sujeito a algumas coisas, né? Agora, o pecado para a morte é morte espiritual, é aquela pessoa bater palma, aplaudir a injustiça. Como é que uma pessoa pode dizer que é crente e aplaudir a injustiça? Aplaudir a injustiça, a pessoa ser preso injustamente, pessoas ser torturada injustamente. Então, isso aí já está morto espiritual, já está afastado de Deus há muito tempo, né? O pecado separa o homem de Deus.
esse é escravo do diabo, né? Então não ore por ele. Não ore por ele, porque é como Saul. Não ore mais, porque o Senhor já rejeitou. Porque os frutos desta pessoa, os frutos, conhece a árvore pelos frutos. Os frutos dessa pessoa é o quê? Vai ver quem essa pessoa apoia, vai ver qual é os frutos dessa pessoa, né? Vai ver quais são as amizades desta pessoa. Então, se você for ver, é tudo que Deus não aprova. Tudo que Deus não aprova, essa pessoa faz. Então, uma pessoa dessa é escravo do diabo. Olha só, versículo 17. Toda iniquidade é pecado. E se há pecado que não é para a morte, 18. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Todos que é nascido de Deus não peca. Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que se converteram de verdade, eles não têm prazer no pecado, eles não têm prazer na injustiça, eles não têm prazer na inveja, eles não têm prazer nos vícios. Porque ele foi tirado de lá, ele não era de lá, mas por algum motivo ele se envolveu, mas ele foi tirado, ele foi limpo, é como um porco foi tirado, foi limpo, é como tirou do lixo, colocou no luxo, tirou da nojeira, tirou da sujeira, né? E ele não quer voltar mais para lá, porque ele foi limpo, foi levado pelo sangue de Jesus. E sabemos que somos de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca, o maligno pode até tocar, porque o maligno, irmão, o maligno ele só toca com legalidade. Se o filho de Deus não dá legalidade, então o próprio Jesus Cristo é o nosso advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado. Se por acaso você escorregar, você tem um advogado que é Jesus Cristo. Porque ele não tem prazer A gente se ira, irmão, a gente se ira com a Bíblia diz, irais, mas não pequeis. A gente se ira com a injustiça, pessoas sendo injustas, pessoas cometendo injustiça, a gente se ira, meu Deus, que situação é essa? Essa pessoa não, né, passando por essa situação, a gente fica olhando assim, a gente olha e a gente fica indignado, né? Irmão, quem não se dignar com o sofrimento do seu irmão, ele está morto, irmão. Deixa eu tomar um leitinho aqui, né, porque tá frio aqui na cidade. Irmão, se a gente não se indignar com o sofrimento, pessoas inocentes presas, irmão. Pessoas inocentes presas, torturadas. Como é o ser humano, uma pessoa de bem, não se dignar, ele está morto já. Está morto espiritual. Meu avô dizia, quando você vê o bigode do outro fumaçando, coloca o seu de molho. A gente está vendo a injustiça aí, a gente está vendo no nosso país, e a gente vai ficar de boca fechada, a gente vai ficar assim, a gente somos cúmplices. Charles Spurgeon, ele diz que o que assusta não é o grito dos ruins, dos maus, é o silêncio dos inocentes. As pessoas que se diz que é de Deus, não todas, né? Se diz que é de Deus, porque se fosse de Deus não estaria calado, não estaria aceitando isso, não estaria batendo palma. Mas irmão, tem pessoas batendo palma pelo mal, tem pessoas batendo palma aí, tem pessoas aplaudindo. Irmãos, porque eles estão infiltrados no nosso meio, não são do nosso meio. Eles não são do nosso meio, eles estão infiltrados. Eles estão batendo palma, aplaudindo. Olha, nós que somos brasileiros, nós estamos passando por um momento tão difícil, irmão. Nós temos que orar. E a tendência é piorar, né? A tendência é piorar. É o diabo querendo escravizar, é o diabo querendo calar a voz da igreja, é o diabo querendo tomar conta de tudo, nos calar, nos aprisionar.
Nós temos que orar, nós temos que nos posicionar, nós temos que guerrear a uma luta no mundo espiritual. Nesse exato momento, há travado uma luta no mundo espiritual. Para matar quem? Para calar quem? Calar aqueles que pregam a palavra, calar aqueles que lutam por um país melhor, calar aqueles que são homens, mulheres decentes, que não são da pornografia, que não são da idolatria. Então querem nos calar. Sempre foi assim, irmão. Sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. Você vê, mataram Jesus ali, olha. Soltaram o ladrão, o Barrabás, e mataram Jesus. Imagina, soltaram o ladrão, o bandido, o malfeitor, e prenderam o inocente e mataram o inocente. Imagine. Imagine. Então nós temos que orar, nós não podemos nos calar, nós não podemos nos acovardar. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de temor, de medo. Nós temos que nos levantar contra essa tirania. Aí você pode dizer, mas pastor, o que é que a gente pode fazer? A gente pode clamar, nós temos um Deus. Nós temos um Deus, nós podemos clamar e nos posicionar, deixar claro que nós não somos a favor disso. Deixar muito claro que nós não somos a favor dessa situação. Nós não somos a favor. Nós não somos a favor da censura, nós não somos a favor do aborto, nós não somos a favor da liberação das drogas, nós não somos a favor do crime, nós não somos a favor da roubalheira. Ah, roubou, mas dividiu. Dividiu com quem? Não, de forma nenhuma. O homem de Deus, a mulher de Deus, come do suor do seu rosto. Tudo que vem para a mesa de um homem de Deus, uma mulher de Deus, vem do suor do seu rosto, vem honestamente. Se não for assim, as portas estão fechadas para esse tipo de coisa, irmão. Nós não se vendemos, nós temos dono. Jesus Cristo nos comprou lá na cruz com o seu precioso sangue. Aí diz assim, olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Mas, irmão, todos aqueles que é nascido de Deus, tem pessoas que não é nascido de Deus? Tem pessoas na religião. O pastor Elias, ele não fala de religião. Nós não falamos de religião. A religião, você está lá fazendo suas preces, quando sai de lá, já vai para quê? Se prostituir, beber. Isso é religião. Religião você ensaia. Religião você ensaia algo ali para você estar repetindo aquela ladainha. Isso é religião. Religião você fala uma coisa e faz outra. Isso é religião. Mas o verdadeiro evangelho não. Nós fazemos o que nós falamos. Nós pregamos a teoria e colocamos na prática. Amém? Nós somos representantes de Deus na terra. Nós somos a boca de Deus na terra. Da mesma forma que o diabo usa os seus cavalos para fazer o mal aí fora, Deus usa seus homens de Deus, mulheres de Deus, para falar, para ser boca dele na terra. Quando Deus quis falar para Faraó, Deus usou quem? Moisés. Vai lá, Moisés, manda o meu recado é esse, vai lá. Dê o meu recado e volte. Quando Moisés voltava, vai lá de novo, dê esse recado. Nós somos a boca de Deus na terra. Nós somos a boca de Deus na terra, irmão. Amém? Nós não somos a boca do diabo na terra. A boca do diabo na terra é aquele que pede para matar, que pede para liberar aborto, que pede para liberar droga, que pede para liberar bebida. Essa é a boca do diabo na terra. Nós somos a boca de Deus na terra. Nós falamos aquilo que está na Bíblia. Eu tô com a Bíblia aberta aqui. Ó. Eu não estou com um livro de ajuda. Estou com a Bíblia aberta aqui. Aí tem pessoas que não gostam. Aí botam uma escada para reclamar com ele, com o Eterno, com o Soberano. Eu estou simplesmente lendo o que está escrito. Amém? Então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca.
19. Sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus. Como é que se sabe que uma mulher é de Deus? Como é que se sabe que um homem é de Deus? Pelos frutos. O que é que ele espalha? Quais são suas amizades? O que é que ele faz na terra? Ele perde seu tempo com o quê? Olha, irmão, aquele que a gente dá mais ouvido é aquele que vai dominar. Se a gente dá mais ouvido para as coisas de Deus, Deus é o nosso Pai. Se a gente dá mais ouvido para as coisas do mundo, o Deus desse mundo, o Deus desse século, o Deus com D diminutivo, ele vai dominar, ele vai escravizar nos vícios, na bebida, na prostituição, na pornografia, na idolatria. Idolatria é pecado de feitiçaria, o idólatra é feiticeiro, irmão. Até a telha que cobre é maldito. Idolatria é o quê? Idolatrar objeto, idolatrar imagem. Amém? Então isso é idolatria. Deus não divide sua honra, sua glória com ninguém. Quem morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou foi Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Olha aí. Sabemos que somos de Deus e que sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, olha. O mundo jaz no maligno, irmão. Ah, o mundo vai melhorar, as coisas vão melhorar. Não, irmão. Aquele que é sujo se suje mais. Aquele que é santo se santifique mais. Aqui não é lugar para gente, irmão. Estamos aqui cumprindo uma missão. Um dia ele vai cobrar, um dia quando chegarmos no julgamento, um dia quando chegarmos no tribunal, todos irão chegar ao tribunal de Deus. Um para ser absolvido e outro para ser condenado. Afasta de mim, maldito, que eu vos não conheço. Você levou sua vida bebendo, se prostituindo. Você não me adorou. Em vez de me adorar, você adorou imagem, adorou cavalo, bezerro, né? Adorou tudo, menos o Criador. Então afasta de mim, maldito, para o fogo eterno. Ninguém vai escapar. Todos vão chegar até a presença, até o tribunal de Deus. Uns para ser absolvidos, ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, herdar o que eu tenho preparado desde a consumação dos séculos. Aí ele vai para a direita, os de Deus vai para a direita, e os do maligno vai para a esquerda, para o inferno. Isso é bíblico. Aquele que tem ouvido, não é que tem orelha, tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é que você apoia nesse mundo? Quais são as suas decisões? Você está apoiando o quê? Está apoiando a vida ou está apoiando a morte? Você está apoiando o que nesse mundo? Está apoiando, batendo palma para bandido, batendo palma para crime, batendo palma para aborto? É pelos frutos que se conhece a árvore. Todo mundo diz que é de Deus, mas é pelo fruto. É pelo fruto. Não é estar dentro de uma congregação, não é estar rezando, não é estar pulando, gritando, não é pelos frutos. Quais frutos que você está plantando, semeando? Você está investindo em quê? Você está investindo na obra de Deus ou você está investindo na criminalidade? É muito simples da pessoa se analisar, né? Aí o versículo 20 diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus. Nós estamos em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus da vida eterna. Esse é o verdadeiro Deus que dá a vida eterna. Aí ele diz no versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, cuidado com os ídolos, cuidado com a idolatria. Deus não divide sua honra, sua glória com ninguém. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tenha cuidado com a idolatria, tenha cuidado com a feitiçaria, tenha cuidado para não ser ingrato para com Deus. Amém? Vamos orar, fiquei até no 21.
Porque no versículo 21, né? Amém? Vamos orar. Está aqui meu copo com água. Amém? Vamos fazer essa oração da tarde. Amém? Depois da ministração. Aí você diz assim, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Como é que eu faço para entregar minha vida para Jesus? É muito simples. Você que nunca fez essa oração, você vai fazer essa oração comigo. Você vai confessar Ele como seu único e suficiente Salvador. Amém? Ore assim comigo, repita essa oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. A partir de hoje eu deixo de ser criatura para me tornar filho. A partir de hoje, se eu fui um idólatra, um feiticeiro, eu deixo a idolatria, deixo a feitiçaria para te seguir, para te servir. Recebe-me, enche-me do teu poder, enche-me da tua unção. Escreve meu nome no livro da vida. Pai querido, Pai santo, eu oro por esta pessoa que fez essa oração pela primeira vez, deixou de ser criatura para ser filho. Pai querido, o Senhor é o Deus poderoso, Deus maravilhoso. Amém? Graça e paz. Agora vamos fazer a oração da cura, do milagre. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A tua palavra diz que o Senhor é o pão da vida, o Senhor é a água. Todos aqueles que têm sede, venham ao Senhor e beba. Aquela mulher no tanque de Jacó, o Senhor disse, se você beber a água que eu te dou, nunca mais você terá sede. Quantas pessoas que estão com sede neste momento, Pai? Está com sede, a sua vida está seca, a sua vida está estagnada, a sua vida está parada, vida sentimental, vida amorosa. Essa pessoa está doente, essa pessoa não sabe o que é um dia que essa pessoa dormiu bem, essa pessoa não sabe o que é paz, essa pessoa não tem paz, essa pessoa, Senhor, desde quando se entende por gente, que diz que a sua vida é só sofrimento, ele não vive, ele vegeta. Meu Deus, e a tua palavra diz que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Pai querido, Pai santo, eu oro por todos que estão inscritos neste canal e aqueles que vão se inscrever. Meu Deus, pessoas que vão orar comigo pela manhã, tarde e noite, pessoas que faz parte desse canal, pessoas que são minhas ovelhas virtual. Meu Deus, pessoas que me acompanham desde longe, desde há muitos anos. Pessoas que me acompanham de longe e de perto, através do YouTube. Pai querido, Pai santo, eu oro, eu profetizo, declaro um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de saúde, um tempo de alegria. Meu Deus, transforma a maldição em bênção, transforma o choro em choro de alegria, cura a enfermidade, tira toda a dor nos ossos, tira toda a dor, toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Pai querido, nós iremos tomar esse copo com água, como Naamã mergulhou 7 vezes e a sua pele se tornou mais limpa ou igual a de um bebê. Pai, transforma a vida desta pessoa que ora comigo. Em nome de Jesus, eu profetizo o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Pode tomar água em 7 goles em nome de Jesus. Amém? Dá o teu grito de derrota e sai desta casa. Pega teu mulambo e sai desta casa. Sai espírito da enfermidade, sai espírito da idolatria, sai espírito da feitiçaria, sai espírito do voodoo, sai espírito da enfermidade. Em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, receba neste momento a bênção que vem de Deus, receba a purificação, em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Amados, nunca se esqueça, o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
Ele te ama e eu também. Fica aqui a minha participação. A qualquer momento estaremos retornando com mais uma ministração, com mais uma oração. Graça e paz.